Você já teve a sensação de estar sendo sempre observado? Já teve essa sensação de estar conversando com alguém, ou às vezes conversando com um amigo pelo celular, ou até mesmo presencialmente? E depois dessa conversa sobre esse assunto específico, você começa a perceber que começa a aparecer anúncios para você exatamente sobre aquilo que você estava conversando. Inclusive, eu acho que você já até comentou com algum amigo seu, algum familiar, que parece que o seu celular está te ouvindo, que tem talvez algum microfone ali por trás. E na verdade, isso não é nada como algum tipo de magia nem coincidência. Tudo isso tem a ver com coleta de dados, com algo que eu vou mostrar para vocês hoje, que nós utilizamos todos os dias e que coletam os nossos dados. Eu vou explicar para vocês o que são buscadores, como eles funcionam e se existe uma forma de a gente navegar pela internet de uma forma mais privada e com maior tranquilidade. Fica comigo até o final, que eu vou mostrar para você na minha tela o passo a passo de como que você vai fazer para salvar esse buscador como favorito no seu navegador e como que você pode também colocar esses novos buscadores privados como padrão no seu navegador. Então você vai ter uma navegação bem mais tranquila e mais privada. Antes de começar, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e vem comigo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo Tecnaveia. Hoje, como eu falei, nós vamos falar um pouquinho sobre buscadores. O que é um buscador e como que eles funcionam. Primeiramente, o que é um buscador? Um buscador é uma ferramenta que nós utilizamos para fazer pesquisas. Pesquisas sobre receitas, pesquisas sobre notícias, vídeos, produtos, serviços, pesquisas para trabalho de escola, de faculdade. Você pode fazer todo tipo de pesquisa com os buscadores. E aí então existe uma caixinha de pesquisa que você digita ali o que você quer. E qual que é a função do buscador? O buscador, ele trabalha como se fosse um bibliotecário digital. Ele pega o que você escreveu ali e ele vai pesquisar em milhares e milhares de sites. Ele visita todos esses sites, ele organiza esses sites e ele traz ali Ele traz a sua resposta, é bem imperceptível para a gente. Ele traz essa resposta para você bem rápido e tudo que é relevante para você, né? Então, quando você pergunta algo para ele, ele mostra essa informação para você e da melhor forma possível. Então, eles funcionam muito bem. Só que o que acontece? Nesse processo de fazer a pesquisa, eles não só buscam informação para você, mas tem um detalhe muito importante que os buscadores tradicionais fazem. Eles também coletam dados da pessoa que está pesquisando. Então, eles não só pesquisam lá, mas eles sabem quem é que está pesquisando, eles sabem o que você tá clicando ali, quais os links que você clicou, aonde você está indo, qual dispositivo você está utilizando. Muitas vezes eles sabem aonde você está, qual cidade, qual bairro. E o que eles fazem com essa coleta de dados? É uma coleta de dados bem extensa. O que eles fazem com isso? Eles montam um perfil seu, um perfil com seus interesses, com as suas rotinas, com seus hábitos de consumo, e eles guardam todo esse histórico seu. E aí esse perfil, ele é utilizado para uma coisa, para mostrar para você anúncios cada vez mais específicos. Por isso que no começo eu disse que você tem a sensação de que está sendo observado. Parece que a internet adivinha o que você está pensando, e na verdade não é isso. Depende muito dessa coleta de dados que o buscador faz. E aí você pode me perguntar, mas qual buscador nós estamos falando? Existem dois buscadores tradicionais, vamos dizer assim, os maiores do mercado, que é o famoso Google.com, que você conhece aqui, e nós temos também o Microsoft Bing, que é da Microsoft. Esses dois buscadores, eles são os buscadores tradicionais, e eles são muito eficientes. O Google, ele é um buscador que ele tem a maior base de dados de todas, então ele tem a maior base. Tudo que você pesquisa nele, você provavelmente vai encontrar, tá? E eles são extremamente eficientes na questão de conteúdo. Só que o que acontece? O modelo de negócio deles é baseado em publicidade. Então eles são uma marca, né, uma empresa de publicidade. Empresas pagam para o Google e para que eles possam apresentar os clientes para eles. E quem são essas pessoas que eles apresentam para as empresas? Você, porque você é o produto deles. Como você não paga para utilizar o Google, ele coleta os seus dados e vende para essas empresas. E também guarda dados com eles. Então o que isso significa? Tá? O que significa isso para você? Quanto mais eles sabem sobre você, mais anúncios personalizados eles têm para vender para você. E também quanto mais tempo você fica aqui conectado, quanto mais tempo você utiliza a ferramenta deles, mais dados são coletados sobre você. Então, além de trazer mais resultados de busca, né, eles também estão constantemente aprendendo sobre você e transformando seus dados em lucro. Tá? Então você que é o produto deles. E aí entra a questão seguinte,
né? Se o Google e o Bing faz isso comigo, existe alguma possibilidade, alguma outra forma, né? Alguma maneira de eu pesquisar na internet sem que esses dados sejam coletados? Existe os famosos buscadores que são privados, que eles prometem totalmente ao contrário. Eles não coletam dados, eles não te rastreiam, eles não se preocupam com essa questão das informações que você tem, né? E você tem uma navegação muito mais tranquila quando você vai utilizar na internet. E aí eu quero apresentar para vocês 3 opções que são muito interessantes. E aí são essas 3 opções aqui, ó, que são o DuckDuckGo, o Brave e o StartPage. Talvez você conheça alguns deles, talvez você já utilize alguns deles, ou talvez você nunca ouviu falar. E aí eu vou apresentar para vocês aqui. O primeiro é o DuckDuckGo. Esse aqui, eu vou deixar o site aqui embaixo para você poder acessar e entrar. E ele é bem parecido com o Google. Eles têm a barrinha de pesquisa, da mesma forma que você. E aí aqui já está escrito, a pesquisa sem te rastreio, tá vendo? Ele já não te rastreia. Se você descer um pouquinho mais aqui, você vai aprender um pouco mais. Ele fala sobre a proteção que tem dos seus dados, a privacidade, a tranquilidade em utilizar. Então são buscadores que são interessantes para você poder utilizar e trocar de vez o google.com ou trocar de vez o Bing, certo? E o DuckDuckGo, ele também tem um navegador. Então se você já quiser trocar o seu navegador, você pode baixar o navegador do DuckDuckGo, que funciona muito bem também, tá? Então você pode tanto utilizar só o buscador, ou se você quiser, você pode baixar o navegador. A segunda opção que eu quero te mostrar é o Brave. O Brave, ele é muito legal e muito bom. Eu sou até suspeito para falar porque eu gosto muito dele, tá? Não é nenhuma propaganda, eu não tô ganhando nada por isso, mas eu gosto dele e utilizo ele no dia a dia. Inclusive, esse navegador aqui que vocês estão vendo aqui em cima é o Brave, tá? E eu estou utilizando ele e vou mostrar para vocês no final como que vocês vão colocar esses buscadores padrão, né? Como padrão no seu navegador, tá? Então fica até o final comigo. E aí, ele funciona da mesma forma. Você pode pesquisar aqui e ele também promete não te rastrear, não coletar dados e assim por diante. Então vamos fazer um exemplo aqui para vocês, tá? Se eu vim aqui e digitar aqui cadeira, tá? Cadeira, por exemplo, estou procurando cadeiras para comprar. Você vê que eu digitei aqui, ele já aparece alguns anúncios aqui. Isso aqui são anúncios pagos, tá? Que empresas pagam para o Google para aparecer aqui. A partir desse momento, eu tenho uma conta aqui conectada e o Google já está coletando meus dados. Ele já sabe que eu estou aqui no dia 18 de dezembro procurando uma cadeira, Ele sabe aonde eu tô, sabe qual cidade que eu tô. Ele sabe qual equipamento que eu estou utilizando e assim por diante. Ele vai coletando os dados. E aqui, depois desses anúncios, eu tenho aqui os sites, né, para poder entrar e pesquisar. Se eu fizer a mesma busca aqui no DuckDuckGo, vocês vão ver que é bem parecida a navegação, mas ela tem algumas diferenças. Qual que é a primeira diferença que a gente vê de impacto? A gente não vê os anúncios aqui na parte de cima, exatamente porque eles não ficam coletando nossos dados, tá? Então eles só mostram o que você pediu, os links. Então você pode entrar no link de cada site aqui e pesquisar o que você quiser. Não tem um anúncio forçando você, olha, isso aqui é para você comprar, olha os anúncios aqui, dá uma olhada. Ele não te força nisso. A mesma coisa no Brave. Se eu digitar a mesma coisa aqui, você vai ver que ele não aparece também uma opção de anúncios para você comprar e nada do tipo. Só os sites mesmo, onde você pode entrar e fazer as suas pesquisas. Então você vê que já de cara tem uma leve diferença, tá? E eles funcionam bem. Eles funcionam muito bem, tá? O Google, como eu falei para vocês, é a maior base de dados. Porém, aqui você não vai sentir falta de nada. O DuckDuckGo, ele tem a própria base de dados dele e o Brave também tem a própria base de dados dele, certo? Só que aí entra a terceira opção agora. Essa terceira opção eu conheci não faz muito tempo, acho que faz uns 2 meses, e eu tô utilizando ela para testar e tudo mais, e não tô dizendo que ela é melhor que as outras, mas ela funciona de uma maneira diferente. Por quê? Porque o StartPage, eles não têm uma base de dados própria. Então vou trazer vocês aqui pro desenho para eu poder mostrar exatamente o que eu estou falando. Eu tenho esse desenho que eu fiz aqui exatamente para mostrar para vocês, para ficar um pouco mais lúdico para vocês, tá? Então a partir do momento que eu venho aqui no Google e digito aqui a minha pesquisa, eu estou aqui, né? Nós estamos aqui, nosso computador aqui, as pessoas aqui, e nós fazemos uma pesquisa para o Google. Então nós fazemos uma requisição para ele, tá? No site dele, e ele devolve a nossa requisição, ele mostra os resultados. Só que nesse processo, nesse meio aqui, como eu falei para vocês, eles fazem aquela coleta de dados nossa, certo? Então eles armazenam aqui no servidor deles toda essa coleta, guarda esse histórico e tudo mais. Quando a gente faz uma pesquisa no Brave e no DuckDuckGo, funciona da mesma forma, a gente recebe os mesmos resultados, só que nós estamos navegando na própria base de dados deles, e eles prometem que eles não rastreiam a gente, eles não coletam os nossos dados,
eles não criam perfis nossos, eles possuem muitas vezes ferramentas de bloqueios, tá? Não mantêm o nosso histórico, e eles possuem a própria base de dados, como eu falei antes, certo? Então eles devolvem a informação sem toda essa coleta que não é necessária, né? O Google usa a gente como um produto deles, tá? E aonde que entra o Start Page nessa história? O Start Page, ele funciona de uma forma diferente. Por quê? Porque ele não tem uma própria base de dados. Então, ele utiliza a base de dados do Google, que é a maior de todas. E aí nós fazemos uma pesquisa no Start Page, e o Start Page faz uma pesquisa para o Google. E ele devolve a informação, devolve para cá e depois devolve para a gente. Nesse processo aqui, o Google tenta descobrir quem é a pessoa que está aqui solicitando a requisição. Só que o Start Page ele cria como se fosse um muro entre a gente e o Google, e ele não passa a informação de quem está aqui do lado. Ele meio que ele entra como intermediário aqui e bate no peito, olha, quem está pesquisando sou eu, não interessa quem tá aqui atrás. Então, as informações que o Google tem, a visão que ele tem, é de que o Start Page que está pesquisando, e não você. E é por isso que é interessante. Então, ele utiliza a maior base de dados, que é do Google, mas ele não passa a informação de quem está aqui. E quando ele recebe essa informação e devolve para você, ele apaga todas as informações. Então ele funciona igual o Brave e o DuckDuckGo aqui. Ele não rastreia, não coleta seus dados e assim por diante. Então, pessoal, na prática, qual que é a diferença deles? Os buscadores tradicionais, eles usam as pesquisas para poder identificar com você, né, e alimenta aquele perfil digital seu para poder criar mais e mais anúncios para você. E os buscadores privados, a ideia do sistema deles, ele não quer saber quem é você. Ele só usa você ali para fazer a pesquisa, tá? Depois que a pesquisa é feita, ele nem sabe quem é você e apaga tudo que você fez. Ele não fica armazenado o que você está pesquisando aí naquele momento, tá? A pesquisa é só pro momento, tá? Isso que é bem interessante. Então, nesse processo, tem muitas vantagens, tá? Primeira vantagem, você tem uma sensação de que não está sendo mais observado. Quando você utiliza buscador privado, você tem aquela sensação de não estar sendo mais observado. A segunda vantagem que você tem é de você não tem riscos, né? Você tem menos riscos de que seus dados eles possam ser utilizados para coisas que você não concorda, porque a gente não sabe exatamente o que é feito com os nossos dados que são coletados para o Google. A outra vantagem é de que os resultados da busca eles são mais neutros. Como eu mostrei aqui para vocês, eles não fica aqui apresentando vários anúncios, então é um resultado mais neutro, tá? E não fica forçando você a utilizar ou comprar de alguém, tá? Essa é uma das vantagens também. E aí você tem uma experiência de navegação também mais limpa, sem rastreamento, tá? E aí entra uma coisa aqui bem interessante, tá? Não significa que a partir desse momento, quando você começar a utilizar Start Page, Brave ou DuckDuckGo, você não vai receber mais anúncios, tá? A internet em si, ela trabalha com esses rastreadores utilizando de várias formas, utilizando as suas redes sociais, utilizando buscadores, entre outras coisas. Então, eu não estou prometendo para vocês de que a partir de agora vocês não vão receber mais anúncios, não é isso. Eu só estou mostrando para vocês de que você não precisa ter a sua vida inteira coletada, seus dados da sua vida inteira coletada e transformadas em um produto, certo? Então, quando você começar a utilizar um buscador que navega com mais privacidade e sem essa coleta de dados, você vai ver que você vai ter uma vida bem mais privada. Então, se você tem a sensação e sempre teve essa sensação de que está sendo vigiado, então aqui está a oportunidade para você mudar, para você esquecer, abandonar o Google, o Google.com para poder fazer suas pesquisas e abandonar o Bing, tá? Isso inclui, gente, você, por exemplo, se você quiser excluir o próprio aplicativo do seu celular, tá? Não só utilizar aqui no computador, mas você pode excluir aquele aplicativo do celular. Com questão a navegadores, não vou entrar nesse assunto hoje, tá? Sobre navegadores privados ou não, mas aqui vai uma dica, né? Se eu estou falando para vocês, né? Estou explicando para vocês que o buscador do Google ele faz isso, que vocês coletam seus dados, por que você vai continuar utilizando, por exemplo, o Google Chrome? Por mais que você ame o Google Chrome, né? Com certeza ali ele vai estar também coletando seus dados. Então talvez seja uma hora de você fazer uma pequena mudança na vida de vocês. E não se preocupe, ele não é o melhor de todos os navegadores. Basta a gente dar uma pesquisada, e eu posso até trazer um vídeo depois de navegadores bem interessantes que vocês podem utilizar também para poder substituir o Google Chrome ou qualquer outro navegador que trabalhe com coleta de dados, tá? Então vocês vão substituir
por navegadores que são mais privados também. E aí agora a gente vai para a última parte do vídeo, que eu vou mostrar para vocês, eu prometi para vocês que ia mostrar na prática, como que vocês vão fazer para poder colocar isso hoje, agora, e começar a utilizar buscadores mais privados, tá? Lembrando, deixa o like no vídeo, tá? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e faz um comentário aqui embaixo se você sabia sobre isso, se você sabia sobre buscadores, se você já conhecia o Brave, ou DuckDuckGo, ou StartPage, e depois você comenta aqui também para qual que você vai utilizar, qual que você vai começar a utilizar na sua vida, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, gente, eu não quero dizer aqui para vocês qual que você vai utilizar. Inclusive, na verdade, vocês podem utilizar os três, vocês podem fazer um teste. A ideia é essa, o desafio é esse para vocês. Utiliza, uma semana você usa um, outra semana você usa esse, outra semana você usa esse, e você vai vendo qual que é o melhor para o seu dia a dia, tá? Você vai trocando os buscadores e ver qual que é melhor para você. As duas formas mais fáceis de você fazer é, por exemplo, salvando o buscador como um favorito aqui, tá? Então aqui em cima do meu navegador, eu estou utilizando o Brave, tá? Você tem os favoritos aqui em cima, certo? E aqui, ó, por exemplo, no cantinho, tá o meu Start Page, aqui no cantinho esquerdo em cima. Eu salvei ele aqui como um favorito. E você pode fazer a mesma coisa, por exemplo, pro DuckDuckGo. Você clica aqui, entra no site do DuckDuckGo. Aqui no Brave, você clica nesse íconezinho aqui para favoritos. E aí você escolhe aqui, por exemplo, barra de favoritos e só dá um concluído, que ele vai salvar aqui no final. Então deixa eu dar um concluído aqui, ó, ele salvou aqui, certo? No meu caso aqui eu não vou salvar ele, mas você pode fazer isso. No seu navegador, eu não sei qual você utiliza, é só você ver perto da barra de endereços, você vai ver um íconezinho parecido com esse, ou como se fosse uma estrelinha. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Esse outro é o Firefox. O Firefox aqui, ó, ele tem essa estrelinha aqui, que eu posso salvar como favorito. E aí a mesma coisa, eu clico aqui e salvo na barra de navegação aqui para poder facilitar. E a outra forma que eu tenho aqui para vocês, que é a forma que eu indico para vocês fazerem, é colocarem o buscador como o buscador padrão do seu navegador. Vou te dar um exemplo. Você vai na parte de configurações do seu navegador. Aqui no Firefox nós temos esse menuzinho aqui de sanduíche, que você clica aqui, você vai aqui na parte de configurações, e aqui você vai na parte de pesquisa. Então o seu navegador vai estar pesquisa, ou mecanismo de pesquisa, e você já vai ver aqui, ó, mecanismo de pesquisa padrão. Deixa eu até aumentar aqui um pouco para vocês. Mecanismo de pesquisa padrão. Aqui nós temos Start Page e nós temos o Brave. Poxa, mas eu não estou vendo aqui a opção do DuckDuckGo. Talvez você não veja essa opção. Se você não ver a opção aqui, é isso que eu vou te mostrar agora, como que você vai adicionar manualmente. Você vai descer e aqui você vai ver, ó, mecanismos de pesquisa. E nós vamos adicionar um manualmente. Vai abrir essa opção para você e você vai colocar aqui as informações que ele está pedindo. Então, vou colocar em letra minúscula, né? DuckDuckGo. Aqui ele pede para você colocar um atalho. Você pode colocar um atalho, por exemplo, Duck. Vamos supor, tá? E aqui ele pede para você colocar URL com porcentagem no lugar do termo de pesquisa. O que é isso? Isso aqui não é você chegar aqui no site, copiar esse link e colocar aqui. Não é isso. E aqui que vai o meu bônus para você, né? Eu falei que se você ficasse até o final eu ia te ajudar e facilitar a sua vida aqui. Eu vou deixar para você os links certinhos para você poder colocar aqui dentro. Eu vou deixar o link do Brave, do DuckDuckGo e do Start Page para você poder adicionar eles no seu navegador. Deixa eu abrir o arquivo aqui para vocês verem, mas é mais ou menos isso aqui, ó, tá? Vocês vão colar esses links aqui. Lembrando que cada um é diferente, tá? Então o DuckDuckGo, o Brave e o Start Page. Eu vou deixar, gente, na descrição. Então, daqui a pouco, quando você estiver fazendo aí, já faz hoje. Vai na descrição, copia o link e coloca ali onde eu vou mostrar para vocês. Então, deixa eu pegar aqui novamente que eu não peguei o link. Vou vir aqui, ó, vou copiar esse link, tá? Vou copiar o link e vou colar ele aqui. Cuidado aqui para não sobrar nenhum espaço. Nem tanto aqui pro lado direito e nem pro lado esquerdo. Às vezes você vai copiar ali e ele sobra espaços, tá? Então você vê se não tá sobrando espaço. Beleza, já adicionei aqui, adicionar mecanismo. Ele já veio para cá, tá vendo? Já tá aqui. E eu subo novamente e agora eu posso ver ele aqui na lista, ó. Eu posso colocar ele aqui na lista e trocar. Quando eu faço isso, gente, eu troco ele como mecanismo padrão. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, o buscador que eu utilizar aqui, quando eu digitar aqui nessa barra de pesquisa aqui em cima, ele vai buscar as minhas informações direto
nesse buscador. Então, ao invés de ele buscar lá no google.com, no Bing, ele vai buscar direto no DuckDuckGo. Então, vamos abrir aqui uma nova aba e eu vou pesquisar aqui, não vou buscar cadeira, né? Eu vou digitar mesa agora, mesa. Olha aqui em cima ele já está mostrando para mim que vai fazer uma pesquisa no DuckDuckGo. Tá? Então, eu vou dar um Enter e ele vai direto buscar aqui, ó, a pesquisa. Tá? Então, essa é a forma mais fácil de você fazer, de você acostumar a utilizar buscadores mais privados. Gente, e aí você faz o seguinte, adiciona o DuckDuckGo, vem aqui, adiciona o Brave também e adiciona o Start Page. E aí, cada semana você testa um. Você vem aqui na pesquisa, troca para o Brave. Vem na pesquisa, troca para o Start Page. E você faz as suas pesquisas. E você vai ver que você vai ter uma vida bem mais tranquila, no sentido de anúncios, de não ser coletado, não ter seus dados coletados e não ter rastreio. Tá? Façam isso, depois me digam nos comentários o que vocês acharam. Gente, deixa o like no vídeo, espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. E eu fico por aqui. Se tiver alguma dúvida, também só deixa nos comentários. Fui, obrigado, até mais.